Uma boa noite. Eu sou Thiago Caldeira e estarei auxiliando vocês nessa web aula de número 14. Havíamos começado então o ADO.NET. É importante hoje a gente vai estar falando de SQL. Por que falar de SQL? Porque dentro de ADO.NET a gente vai ver muito SQL, sentenças SQL, consultas, né? Então é importante ter uma noçãozinha bem básica, pelo menos, de SQL, para a gente continuar daqui para frente. Então o que é o SQL? Structure Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, ou SQL, né, como a gente conhece. É uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados relacional. Eu vou mostrar para vocês 4 dos principais comandos SQL mais básicos e que a gente vai estar utilizando. Primeiramente vamos falar então do comando insert. O comando insert. Então aqui a gente está vendo a sintaxe dele em SQL e coloquei uma sintaxe baseando em Portugal, como se fosse em português. Então aqui o comando insert. Insert into o nome da tabela, aqui o nome dos campos. Imagina que você quer inserir tal dado no seu banco de dados. Então você vai jogar lá o nome da sua tabela e o nome do campo. Por exemplo, a tabela aluno e o nome do campo nome. Então a gente vai estar inserindo aqui esse aspas duplas e o maisinho aqui no meio é para concatenar então os valores que vão ser inseridos. No caso aqui o valores inseridos, ponto e vírgula, fechou. Ok? Então em Portugal aqui, ó, inserir nos campos da tabela os seguintes valores. Isso aqui que esse código aqui quis dizer pra gente. Vamos ver um exemplo? Beleza, nós temos nossa tabelinha aqui, tabela aluno, e temos aqui, ó, aluno ID, aluno nome, aluno idade. Estão vendo aqui que tá assim, aluno, underline, sempre começando com aluno. Isso aqui é o padrão nosso de formatação, né? Quando o nome da tabela a gente coloca o underline e o nome do campo. No caso aqui então temos o campo aqui Carla, tal. Vamos supor que a gente estivesse inserindo então um quinto registro aqui, seria o 5, o ID 5, o aluno Thiago, a idade tal. Beleza, então a gente faria o seguinte em sentença SQL: insert into tabela aluno, aluno ID, vírgula, aluno nome, vírgula, aluno idade. Então aqui a gente passou para eles os campos, entre parênteses, concatenamos aqui, values. Então aqui a gente está passando então as idades, os valores no caso, né? 5, tal, Thiago, 21. Certo? Aqui, quando a gente for ver lá no ADO.NET, a gente vai ver aqui no lugar disso aqui, a gente vai ver então coisas que o usuário vai estar digitando. E dentro da classe do ADO.NET, eu vou passar para vocês uma interface que chama AdBParameters, que a gente vai utilizar ela aqui mais para frente. Então eu vou estar passando para vocês. Vamos ver então aqui o comando SQL delete. O delete, quando vamos supor que você quer deletar tal, por exemplo, a gente quer deletar tal pessoa da nossa tabela, que a gente quer deletar um registro. Então a gente vai estar utilizando o comando delete. Delete from, nome da tabela, where, para dizer a condição, se essa condição foi aquilo verdadeira no caso, então ele deleta o registro. Então aqui em Portugal, exclua a tabela de acordo com a condição. Aqui então a gente colocou como exemplo aqui do delete o exemplo seguinte: vamos supor que a gente quer excluir esse registro número 3, onde a aluna Michelle tem idade de 19 anos. Beleza. A gente já está passando então aqui o seguinte: delete from tabela aluno, né, que é o nome da nossa tabela, where aluno underline ID 3. Então ele interpretaria aqui que esse registro estaria saindo da nossa tabela. Vamos ver então o comando select. O comando select é o seguinte: ele vai ser mais utilizado no caso quando a gente for fazer nossas queries
as nossas consultas SQL, a gente vai consultar no banco, então alguma coisa, né? A gente tem que consultar, vamos supor, vamos consultar tais usuários que ganham acima de R$1.000. Aí a gente estaria então fazendo uma condição select from salário where 1.000. Entendeu? O select, gente, ele tem aqui, coloquei ele de duas formas, que é o seguinte. A primeira sintaxe dele, select asterisco from o nome da tabela, where é condição, entre parênteses. E coloquei aqui o select, nome do campo 1, vírgula nome do campo 2, podia nome do campo 3, from nome da tabela, where condição. Aqui é o seguinte. Quando você diz aqui o select, é o seguinte. Ele está falando para vocês aqui, selecione tal coisa. Quando está o asterisco, ele entende que é para selecionar, para mostrar no grid lá, todos os campos do registro. Se você falou para ele determinada condição da tabela tal, quando tem um asterisco, ele interpreta que vai mostrar todos os registros de acordo com essa condição aqui. E já aqui no select, com o nome do campo 1, o nome do campo 2, ele vai mostrar apenas os campos que você fez referência, apenas os campos que você quer da tabela tal de acordo com a condição. Aqui na sintaxe Portugal, selecione todos os campos da tabela de acordo com a condição. E aqui o segundo, selecione o nome do campo 1, o nome do campo 2 da tabela de acordo com a condição. Então aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse selecionar todos os alunos, mostrar todos os registros de tudo, no caso aqui o sexo masculino, da tabela aluno. Então aqui a gente faria o seguinte, select asterisco from tabela aluno, where, aí colocamos a condição aluno underline sexo igual a M, a string M que representa masculino. Aí no caso aqui, ele estaria retornando para nós o registro 5 apenas dessa tabela. Ok? Select update. Update, gente. Vamos supor que a nossa tabelinha está pronta lá. E a gente quer, nesse instante, atualizar um registro. Então a gente utiliza essa sintaxe SQL aqui, ó. Update, o nome da tabela. Set, campo, o campo vai ser alterado. E a atualização de acordo com determinada condição. Where? Sintaxe Portugal para isso. Atualize a minha tabela, o campo, igual às minhas modificações, de acordo com as minhas condições. Aqui temos um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse colocado aqui que a Carla tem 25 anos de idade e na verdade ela tivesse 26. Então a gente colocaria aqui então, vamos supor que a gente somaria uma idade para ela. Update, tabela aluno, setamos o valor, aluno, underline idade, igual. Aluno, idade, mais 1. No caso que a gente colocaria para ela, se o aluno ID igual a 1. O 1 aqui no caso é da Carla, não é? O ID dela, certo. Então a gente estaria falando para ele que aqui em vez de 25 vai estar 26. Vai somar mais 1. Ok? Então qualquer dúvida, entrar em contato no meu e-mail tmusp@gmail.com. Iremos continuar com as nossas web aulas referentes a DO.NET. Quis dar uma passada em SQL para na hora não confundir com os códigos que a gente vai utilizar na DO.NET. E uma boa noite.